Olá, meus amores! Ainda em ritmo de Copa, vamos estar aqui estudando história. Sim, história! Comigo, professora Kátia Cristina, tá certo? A fusão cultural na alimentação. Quando se trata de cultura, vamos estar passeando pelos vários lugares, isso mesmo. E lembra aí que os nossos jogadores, eles estão passando por vários países e provando dessas culturas. Vamos lá, vamos comigo. Dentro desse conteúdo, nós vamos estar estudando a nossa população, a formação desses povos, não é? Também a contribuição cultural de cada um desses grupos étnicos variados que tem no nosso país, né? Influência cultural na culinária. E aí, você acha que existe essa influência cultural na culinária, hein? E como manter esse olhar igualitário? Mas antes de dar início, eu quero já dizer a você que hoje temos participação especial, não é? Além de ter aqui a minha companheira de todos os dias, a professora Josiane Santos. Bem-vinda, professora. Eu que agradeço, professora Kátia. Já estou aqui, viu, criança? Aposto aqui no chat, aguardando por vocês. Também eu trouxe para a nossa aula hoje a professora Kedma Santos. Isso mesmo, comida é com ela, por isso que eu a convidei. Bem-vinda, professora Kedma. E aí, professora Kátia, tudo certo? E aí, hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu particularmente adoro, tá? Eu amo falar de comida, eu amo comer. A gente está num clima bem interessante, né? A gente está no clima da Copa, é uma oportunidade onde a gente aprende novas culturas. Professora, mas o que isso tem a ver com a África? Vocês lembram que em 2010 houve uma Copa na África do Sul? Pois bem, muitas comidas foram oferecidas ali. Quem viajou com certeza teve o prazer de desfrutar dessa culinária, né? A professora Kátia vai explicar um pouco, né, sobre a influência da alimentação e eu vou ficar aqui aprendendo junto com você. Isso mesmo, então aí já fica a deixa para você, hein? Vamos lembrar como a nossa população ela foi formada? Porque dentro desse quadro certamente vamos estar discutindo esses alimentos, hein? Isso mesmo. Então, olha aí, quando o Brasil ou os jogadores estão passeando por vários países, né, eles se deparam com essa cultura, né? Em conhecer cada vez mais esse povo, sua culinária, seus costumes, tá certo? E muitas outras coisas estão aí em jogo, tá certo? Então, na criação da nossa população, primeiro veio os povos indígenas. Lembrando a você que sempre quando fala desses povos, eu trago o QR Code, não é? Que vai trazer para vocês aí um aprofundamento e também a história de cada um desse povo, tá certo? Então, os povos indígenas, quando a gente trata de culinária, aquela famosa banana frita. Você gosta, professora Kedma, de banana frita? Ah, professora, eu gosto demais. Eu gosto muito de macaxeira também. Tá Eu vendo? confesso que uma macaxeira com um cafezinho sempre cai bem. A gente tem muito, né, das influências, tanto dos indígenas quanto dos africanos. Então, eu acho que a gente tem que aprender sobre a nossa história. Ela citou um alimento, eu já citei outro. Professora Josi, você conhece algum alimento da culinária indígena? Eu conheço alguns alimentos, agora só que no momento eu não quero falar, certo? Quando ela falou ali da banana, eu Será tava que um só abacaxizinho lembrando a docinho é banana. bom? Ah, eu gosto de abacaxi. Ah, tá vendo? Todo mundo conhece algum tipo de alimentação que vieram a partir dos índios ou que vieram a partir dos africanos. Às vezes a gente confunde até um pouco, mas eles estão presentes até hoje. Então,
Também temos outros povos, né? Então aí os europeus também traz influência nessa culinária deliciosa. Então olha o QR Code aí dos povos europeus para você conhecer um pouco mais, tá certo? E aí o croissant, um bom croissant com um cafezinho agora pela manhã é muito saboroso, hein? Isso mesmo. Aqui também temos os povos africanos, certo? Sua cultura, assim como também sua culinária, né? Os povos africanos, então vamos lembrar das baianas queridas, não é? Lá que vende o acarajé. E aqui no nosso estado nós encontramos em alguns pontos ela presente na nossa cultura. Então é muito rico, né? Entender que esses alimentos eles estão dentro dessas festividades culturais, não é? Participando, né, do nosso dia a dia, não é? Em vários pontos. Então, tanto aqui como lá na África, a gente vai ter acesso a vários desses alimentos. E eu vou trazer a professora Kedma para falar um pouco aí. Eu apresento o abará aí com vocês, aí uma comida baiana, o acarajé, como vimos, a baiana, e o mungu. O munguzá, claro. Bom, na questão da culinária, a África ela trouxe muitas influências, né, gente? A professora ela vai citar alguns, mas eu tenho um que eu tenho certeza que se não está aí, está ou na sua mente, em algum lugar. Vocês já comeram cocada? Professora Josi gosta de cocada? Pois é, cocada é um alimento que vem da África. É um alimento que na verdade, ele era feito para deixar os escravos mais fortes, né? Então, a África, ela trouxe... A gente tem uma rica culinária a partir da África. O que é que acontece? Professora, mas todos os ingredientes sempre vieram da África? Claro que não, né, minha gente? A gente já conheceu um pouco, eu acho que vocês já sabem como foi a história da vinda dos africanos para cá, né? Foi bem sofrida. E lógico que não iriam mandar ingredientes especiais para eles fazerem a alimentação aqui. O que é que aconteceu, professora? A professora Kátia falou de fusão cultural, né? E uma das coisas que se destaca é a questão da adaptação das comidas. A gente tem o acarajé, por exemplo, a gente tem o munguzá. Eles são característicos da África, mas eles têm umas adaptações brasileiras, a ponto de esses ingredientes, esses pratos, eles serem transportados para lá, para a África de volta, remodelado, adaptado, e inclusive são muito famosos com essas adaptações. Então, quando a gente pensa em culinária africana, a história vem trazer isso para a gente, só que isso foi se modificando na medida do tempo, do lugar. A gente tem várias influências da África, mas houveram várias adaptações também. Olha aí que interessante, que exatamente. importância tem tratar o alimento, não é? E esse alimento no momento de copa, esse alimento dos vários povos, e ela trouxe aqui essa adaptação da comida muito interessante. É bem interessante, né, professora? Porque a gente pensa, eita, veio da África, o alimento ele é feito do jeito que era antes, há muitos anos atrás, mas não, houveram modificações. Claro que a gente não pode desmerecer essa cultura maravilhosa, mas aqui no Brasil a gente tem algumas adaptações. As receitas elas sofreram algumas modificações e claro que foi dado o jeitinho brasileiro, como todo mundo sabe, né? Então, a Copa, por exemplo, ela tem essa capacidade de levar a gente para novas culturas. Em 2010, a África sediou a Copa do Mundo e a gente teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre essa comida. Hoje, a gente está falando do Catar, né? Que quem sabe a professora Kátia não traz outras curiosidades em relação a isso numa próxima aula. Certamente, não é? E lá onde está sendo realizado ou assediada a nossa Copa,
Com certeza. E eu já quero agradecer a professora Kedma Eu quem agradeço, pela professora. participação. Eu quem agradeço e já me ofereço para participar da aula, se tiver curiosidade sobre o Catar, hein? Eu tenho muita curiosidade para saber como é a culinária, porque como ela falou, comida é comigo mesmo. Teve comida, pode me chamar. Agora, da próxima vez, se puder encher a mesa, eu agradeço, viu, professora? Muito obrigada. Por nada. E vamos dar continuidade e refletir um pouco sobre essas alimentações. Então, nossa convidada veio porque ela é esperta em alimentação. E aí, vamos pegar ela novamente em uma outra aula, hein? Ela já falou aí, já deixou sua deixa. Então, na alimentação, tanto os povos indígenas, europeus, quanto o africano, que formam a nossa população, também formaram os nossos costumes, entre eles a nossa culinária. Olha como é importante esse estudo. Estudamos a formação dos povos, estudamos suas vestimentas e hoje estamos dando uma passeada na sua alimentação. Professora Josi, existe algum desses alimentos, desses povos que você destacaria como gostar mais? O coco, a banana. Pimenta eu sei que veio da África, mas eu não gosto de pimenta. Não gosta de Não pimenta? gosto de pimenta. Mas do coco, da banana, café também, né, que é de influência africana. Eu amo também a cocada, sou muito chegada a doce, sou uma formiguinha. Então, essa cocada aí não é, do coco, tanto a branca quanto a escura, eu amo esse Eu doce. gosto também de qualquer tipo de cocada. Aquelas que por fora ela é durinha e dentro tem um recheio mais suculento. Também eu gosto. Me deixou com água na boca. Também fiquei com água na boca. Então, precisamos entender que todos os povos influenciaram na nossa cultura, não é? Nas manifestações presentes nessa cultura também. Então, não existe alguma cultura melhor que a outra, mas todas enriquecem a nossa cultura. Então, devemos lutar contra todo e qualquer tipo de preconceito, racismo, não é? Que ainda é um grande problema, não é, da sociedade contemporânea, não é? O qual precisamos dar um basta e entender e lutar por um mundo mais igualitário, tá certo? Ou um país mais que dê suporte e apoie a igualdade, não é? Que somos todos iguais, que cor de pele não identifica ninguém, não é? Você sabe como podemos observar a influência cultural? Foi dado a dica, hein? Você pode aí observar tanto na vestimenta, lembra que a gente estudou? Quanto na alimentação, como na linguagem, até linguagem a gente falou, hein? E hoje aqui a gente vem trazendo a observação, o olhar da alimentação. Então, vou deixar aí para vocês a dica de uma leitura maravilhosa da árvore.com.br, que é O Tabuleiro da Baiana, muito bem, de Sônia Rosa. Esse livro vai trazer essa cultura bem presente quanto à alimentação que nós estamos falando aqui. Então, vamos rever essa influência? Então, podemos perceber a fusão cultural nos alimentos e entender que os alimentos eles foram adaptados, não é? Então, veio da África, veio da Índia, mas vem e é adaptado à nossa maneira de viver, assim como as vestimentas, lembra? Pois é, então tudo acontece uma forma de adaptar. Agora é com você. Vou encerrar agora a nossa aula deixando a atividade, certo? Escreva uma receita de influência dos povos africanos, ou indígena, ou europeu, você escolhe. E faça alguma dessa receita com a ajuda da mamãe, tá certo? E em seguida eu deixo aqui também, tá? Um vídeo para que você possa assistir e anotar uma mensagem no seu caderno que represente
a paz e o respeito de todos os povos, não é? Que formam a nossa nação. Então, cria aí um slogan, uma frase bem bonita, tá certo? Após ver esse vídeo. E eu já quero agradecer a professora Josi, a participação. Eu que agradeço, professora Kátia, e sempre estarei à disposição quando precisar. E também a nossa intérprete, que estava o tempo todo acessibilizando as aulas, hein? Então, obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.